Então, o movimento ali do coração desse homem que ficou curado é justamente o movimento da perversidade, aquilo que a gente chama do pérfido. O pérfido é qual? É aquela pessoa que fala assim, não, mas agora eu tenho que fazer uma opção. Eu protejo esse homem, porque afinal de contas ele me curou, então ele fez um bem para mim, então eu fico com ele ou eu fico com essas autoridades aqui que vão, primeiro, me julgar, eu estar indo contra a lei. Segundo, vão tornar a minha vida cada vez pior. Ao contrário, se eu denuncio esse homem, eles vão ficar meus amigos. Vão começar a fazer coisas por mim e eu vou entrar no grupinho deles. Então, de aleijado, pecador e uma pessoa ali miserável, ele viu que ele podia tirar vantagem e se tornar uma pessoa importante na sociedade ali, ou no grupo que ele estava convivendo. Então, da mesma hora que ele soube que Jesus era aquele que te tinha curado, ó, o seu nome é Jesus, né? Entendi, tá bom. Ao invés dele dizer, não, vou ser fiel a você, você me curou, tenho uma gratidão muito grande. Não, ele veio imediatamente e contou para as pessoas, sabe aquele tal de Jesus? Pessoa que fica ali e tal, que diz que é profeta, etc. Foi ele que me curou. E ele que me mandou. Imagina, ele me mandando fazer trabalho no sábado. E levar a minha cama no sábado, indo contra a lei. Como que pode, hein? Realmente, hein? Né? Impressionante, hein? Ele foi contra a lei. Percebe aí a maldade? Então, essa é a pior maldade que pode haver no coração humano. É a maldade com o objetivo de vantagem religiosa. E isso faz da pessoa semelhante ao diabo. Porque o diabo era o ser mais religioso que tinha na terra. Tanto é assim que no livro de Isaías e também Ezequiel, existem muitos elogios a Lúcifer. E Deus faz elogios a Lúcifer, dizendo, você era tão perfeito, você fazia tantas coisas boas. E às vezes as pessoas mais perfeitas na religião se tornam as pessoas mais diabólicas. Isso é impressionante. Por quê? Porque eles se apoderam daquele orgulho. E ao invés do diabo ter se unido a Deus, pela sua perfeição, falado assim, não, ele que tem um critério, eu vou me submeter a ele e vou estar com ele. E aí formar a unidade, porque Deus forma a unidade. Não, ele falou assim, não, eu vou formar a divisão. Aí daí que ele recebeu o nome de diabo, porque antes ele não era diabo. Mas na hora que ele formou a divisão, ele falou diabolos, quer dizer, eu vou separar. Eu vou fazer a separação. Quem quiser fica do meu lado, quem quiser fica do lado dele, mas eu fico separado dele. Foi a primeira grande separação. E a partir daí vem todos os cismas, todas as separações, todas as religiões que se separam da unidade verdadeira da fé, vão para o lado do diabo. Por quê? Porque eles vão dizer, não, nós somos mais perfeitos. Ele não falou para os outros anjos assim, se separa de Deus, porque nós vamos agora fazer uma revolta, nós vamos fazer o que a gente quer, vamos viver a nossa vida. Não, ele falou assim, separa dele, porque nós é que somos mais perfeitos. Ele não está sendo perfeito, ele não está cumprindo a lei, ele não está sendo justo, ele não é bom, como ele disse. Vamos para o meu lado, que no meu lado nós vamos fazer a religião dos perfeitos. Essa é a primeira propaganda de Lúcifer. E é isso que fizeram os fariseus, e por isso mesmo que os judeus são pérfidos, porque eles se consideram perfeitos, se consideram melhores do que os outros, achando que são melhores do que o próprio Deus. Porque o próprio Deus esteve ali, se revelou para eles, e eles não quiseram aceitar. Porque para eles basta a lei que faz deles tão superiores, que eles podem julgar os outros e podem inclusive condenar o próprio Deus, que não tem problema. Eles já estão garantidos nessa religião daqueles que são superiores aos outros. Então, por isso que é importante essa meditação que nós fazemos desse evangelho e dessa leitura hoje, nesta sexta-feira das têmporas, e vamos guardar isso para toda a nossa vida, porque esse pensamento é que nos preserva de muitas desgraças, porque a pior das desgraças, pode ter certeza, está ali no meio tradicionalista. E é nesse meio que as pessoas fazem as piores das divisões e das oposições e impedem a Igreja Católica de se levantar de novo.
Porque a Igreja Católica hoje só não consegue se levantar de novo e ter um verdadeiro Papa por causa dos diabos que estão ali trabalhando como tradicionalistas, sede-vacantistas e companhia. Porque eles só fazem divisão, pregam uma religião, um querendo ser melhor do que o outro, e não conseguem nunca reunir de novo a unidade da Igreja Católica. Então que Deus tenha piedade deles e vamos caminhar com humildade no seguimento de Cristo. Amém. Então tem muitas pessoas que dizem aí que são tradicionalistas, que dizem, não, nós vamos celebrar a missa tradicional, não sei o quê, mas eles também não seguem o Evangelho. Então por isso que é triste, porque você procura a Igreja Católica, vai, não, no meio modernista não tem condição, como é que eu vou assistir uma missa dessa, como é que eu vou estar no meio dessas pessoas, tudo completamente virado, então eu vou atrás aonde? Da missa em latim, eu vou atrás de uma missa tradicional, bonita e tal, que as pessoas estão rezando ali. Aí eu chego ali, tem misericórdia? Não tem. Aí Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. E aí a primeira coisa que eles fazem é julgar. Mas é impressionante. Nós até fizemos uma conferência sobre o jansenismo, né? Porque exatamente o mesmo espírito dos fariseus está ali, nesses grupos tradicionais. Fraternidade de São Pio X e tudo que sai dela. Porque é todo o espírito do jansenismo, desse fluxo completamente orgulhoso, que não passa do mesmo espírito dos fariseus, se apresentando ali como se fosse católico perfeito. Não, nós temos tudo aqui, a missa, olha que beleza. Mas não é o espírito católico. Então é triste por causa disso, porque você tenta achar a Igreja Católica e não acha. Então, era insuportável conviver com essa gente. Então, na verdade, foi o Luís XIV que pressionou o Papa, falou assim, ó, não tem mais condição, temos que fazer uma coisa porque a situação está ficando muito grave e aquilo que a Igreja fez até agora não foi suficiente para eles se conscientizarem que eles não são católicos e que eles estão destruindo a Igreja na França. Então foi assim que o Papa aceitou redigir essa bula e com isso o jansenismo foi condenado. Mas é importante, inclusive nós vamos fazer aqui a leitura dessa bula, é importante nós percebermos que a condenação do jansenismo fez com que alguns aspectos mais evidentes do jansenismo desaparecessem. Mas o espírito jansenista, a maneira como o jansenismo vê a Igreja e vê o mundo, permanece. Isso jamais desapareceu. Então é isso que nós queremos mostrar aqui nessa conferência, porque quando nós falamos do jansenismo de hoje em dia, muitas pessoas não entendem. Falam assim, não, mas isso já acabou. O Papa já condenou, isso é lá do século XVIII. Não. Isso está muito presente na espiritualidade, principalmente dos tradicionalistas, e também de muitos modernistas, porque o jansenismo, na verdade, ele se tornou como que dois grandes rios. Era um só rio que se dividiu, e o rio mais caudaloso desbocou lá no Vaticano II. Porque o modernismo, na verdade, é a reunião de todas as heresias. Então é claro que o modernismo também está carregado do jansenismo. Mas esse jansenismo, esse veio jansenista que desembocou no modernismo, é o veio jansenista mais protestante carismático. No sentido, assim, de querer olhar para as pessoas como aquelas pessoas que são capazes de buscar uma religião mais individualista, de entender a Bíblia. Olha, você lê a Bíblia, você vai entender tudo e você vai discernir os seus caminhos e tal. Essa coisa que está presente hoje em dia no carismatismo. Então isso aí vem também do jansenismo. Só que o veio mais pequenininho assim, mais perigoso, desembocou no tradicionalismo, que é esse veio mais rigorista na moral e que vai justamente despertar nas pessoas esse sentimento de terem uma igreja separada, uma igreja que cura a Igreja Católica, uma igreja formada por uma elite superior. Então, isso daí está totalmente presente
no pensamento da Fraternidade São Pio X e dos grupos que derivam da fraternidade, como eu estou explicando, inclusive os grupos sede-vacantista. Esse é que é o problema, porque quando a pessoa se torna sede-vacantista, então significa que ela chega a uma conclusão que o galicanismo é uma heresia, ela chega a uma conclusão que, de fato, se nós consideramos que esses papas atuais são heréticos, então eles não são papas legítimos, mas normalmente essa pessoa não tem o discernimento sobre o problema do jansenismo, então com isso ela bebe dessas fontes do tradicionalismo e ela rejeita o galicanismo, mas mergulha no jansenismo. Então é isso que nós encontramos nesses movimentos sede-vacantistas, e eu falo por experiência própria, porque desde que eu cheguei à conclusão de que nós não temos um Papa legítimo desde João XXIII, e isso aconteceu no ano de 2021, mais ou menos, então a partir dali eu convivi com todos os movimentos sede-vacantistas que existem no mundo. Todos. E eu posso garantir hoje que 90% deles estão impregnados do jansenismo. E de uma forma ainda mais violenta do que acontece na fraternidade. Principalmente os grupos da tese, que se consideram sede-vacantistas, mas não são, na verdade, são galicanos também. Mas os outros grupos são também totalmente alicerçados nesse jansenismo. E é por isso que facilmente eles julgam, facilmente eles condenam, facilmente eles fazem calúnia e difamação, porque eles trabalham nessa lógica. Eles não trabalham numa lógica assim, olha, de formar uma verdadeira comunhão católica para nós termos a mesma fé e nós conseguimos viver de acordo com aquilo que Deus pede para nós continuarmos a igreja de todos os tempos. Então não é isso que eles pensam. Eles pensam em formar uma elite que esteja sendo superior à igreja. Por isso que normalmente esses grupos não querem ter um verdadeiro Papa, porque para eles o Papa é uma coisa secundária. Para eles a igreja vive da elite, vive dos eleitos, vive daquelas pessoas que são superiores às outras e que vão comunicar para nós a doutrina e vão dar para nós uma regra de vida. Então isso é muito forte, principalmente em alguns grupos que eu vi na França, porque ali realmente o jansenismo ainda é muito vivo. Mas isso acaba tendo influência também em Portugal, no Brasil, no mundo inteiro. Consagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Quero ouvir você cantando agora. Ó minha Senhora
todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Consagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando nas mãos da Virgem Maria a sua vida e a sua família. Cante forte no seu coração: